Na noite da festa do aniversário de 114 anos do Santos Futebol Clube, o Santos tinha que estragar tudo, né? Oiê, eu sou a Steph Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. O Santos empatou ontem com o Deportivo Recoleta, Recoleta, em 1-1, jogando em casa na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Se no primeiro jogo da competição contra o Deportivo Cuenca a gente disse que não tinha como perder aquele jogo e a gente perdeu, no jogo de ontem eu diria que não tinha como empatar esse jogo e a gente empatou. O Santos segue decepcionando, segue sendo uma incógnita. O que a gente viu, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que eu vim aqui, fiz um pós-jogo daqueles, falei como a gente tinha jogado bem, como o time tinha sido consistente. Na noite de ontem a gente viu que faltou a desejar, né? Talvez o resultado poderia ter sido outro se a gente não tivesse falhado individualmente, né? A gente olha ali pro pênalti que o Santos cometeu, o Luan Pérez teve aquela falha individual onde ele comete o pênalti e, gente, foi a única finalização do Deportivo na partida. Foi a única finalização. Em nenhum outro momento do jogo o Deportivo atacou o Santos e finalizou. Não houve finalizações além dessa. Então, o que a gente imagina é que, se não fosse o pênalti, talvez a gente teria vencido por 1-0. O gol do Santos sai aos 4 minutos, né? Um gol do Neymar ali num ataque que o Santos tem. A assistência acaba sendo do Gabriel Barbosa, que cruza a área ali, sobra para o Neymar e ele empurra para as redes. Então, com 4 minutos, noite de festa, o Santos abre o placar na Vila Belmiro com uma assistência do Gabriel Barbosa e o gol do Neymar, a gente já imagina o quê? Que as coisas serão boas, que a noite vai terminar bem. E isso aconteceu durante boa parte ali desse primeiro tempo, dando pinta de que seria um jogo muito tranquilo para o Santos. Porque somente o Santos atacava, somente o Santos chegava na área, somente o Santos finalizava. E o Santos, sim, teve outras oportunidades de ampliar o placar, mas não conseguiu. E aí, no finalzinho ali do primeiro tempo, tem esse pênalti do Luan Pérez. E, enfim, o Recoleta acaba conseguindo o empate ali, 1-1. A gente vai para o intervalo, volta para o segundo tempo e vai tentando, só que a bola insiste em não entrar. O goleiro deles faz algumas defesas também. Em alguns momentos o Santos tem ali os seus errinhos de praxe e acaba que no fim da partida a gente tem esse resultado final de 1-1 mesmo. Então o Santos consegue estragar a noite de festa. O Santos consegue mais uma vez se complicar em uma competição, né? A gente sabe que na Copa Sul-Americana apenas o primeiro colocado avança direto para a próxima fase e depois tem uma repescagem ali. Então assim, não é uma competição fácil de se jogar. É uma competição que de certa forma não é tão extensa como é o Campeonato Brasileiro, só que ainda assim qualquer erro é fatal. Ainda assim não, né? Por esse motivo, qualquer erro é fatal. E o Santos já teve 2 erros na competição em 2 partidas. Uma derrota e um empate em jogos que, assim, não deveriam ter acontecido, né? O Santos é o lanterna da competição. Deixa eu pegar aqui a classificação, eu não sei se eu aqui consegui. O Cuenca está em primeiro lugar com 3 pontos, só que eles ainda não jogaram, né? Eles ainda vão jogar contra o São Lourenço, que tá em terceiro com 1 ponto, assim como o Santos também tem 1 ponto. E o Deportivo Recoleta tem 2 pontos, 2 empates, então. Só que o Cuenca ainda vai jogar na competição, nessa segunda rodada, na verdade. Deixa eu só ver quando que é o jogo deles. Quinta-feira às 9h30, São Lourenço e Deportivo Cuenca. Então, assim, as coisas podem ficar ainda piores pra gente, porque se o Cuenca vence, eles vão para 6 pontos. Mas se o Cuenca só empata, eles vão para 4 pontos. Agora, se o São Lourenço vence, eles vão para 4 pontos. Então, estão vendo que, independente do que aconteça nessa partida, a gente vai ter uma disparada de um outro time nessa competição, nesse grupo. E aí vai complicar a situação, porque o Santos hoje é lanterna com 1 pontinho. E um grupo onde a gente tem Deportivo Cuenca, o Recoleta, que assim, como eu já disse pra vocês em outros vídeos, até o momento, antes dessa competição, eu nunca tinha escutado falar deles. E a gente tem o São Lourenço aí.
Então, era um grupo que, na teoria, deveria ser fácil para o Santos, mas que na prática está sendo mais complicado do que, enfim, transparece. É uma pena. É uma pena porque talvez a Sul-Americana seria uma competição que a gente poderia sim ter tentado chegar um pouco mais longe. Nossa, eu tô falando como se a gente já tivesse eliminado, mas é que cada vez que vai passando os jogos, vai ficando mais difícil pro Santos conseguir se reerguer, né? É difícil você correr atrás sempre e depois agora, a partir de agora, a gente já tem que depender de outros resultados. Então, assim, muito complicado. Deixa eu ver quando que é o próximo jogo do Santos na Sul-Americana. Não, ó, a rodada 3 vai ser São Lourenço e Santos, ou seja, já fora de casa, na terça, dia 28 de abril. Então vai demorar um pouquinho, para acontecer, não, né? Hoje é dia 15. Mas enfim, ainda assim, vai demorar um pouquinho para acontecer. Só que é um jogo fora de casa. A gente tinha que ter feito nossa parte ontem na Vila Belmiro, jogando em casa. Se a gente fizesse a nossa parte em casa, fora de casa, a gente poderia até pensar no empate, sabe? Porque assim, fora de casa, né? Mas não, a gente não conseguiu fazer nem a nossa parte em casa. Então eu poderia estar falando aqui de uma vitória do Santos grandiosa em cima do Deportivo La Coreta. Ai, eu sempre confundo. É Recoleta. Recoleta, perdão. Do Deportivo Recoleta, uma noite de festa, 114 anos do clube, o time gigante. Só que não, a gente tá falando que a gente simplesmente empatou com o time. E eu ainda nem falei, a gente tá com quase 6 minutos de vídeo, e eu não falei a melhor parte de tudo isso. Não era o time titular dos caras. Porque a Sul-Americana não é importante pra eles. Então, assim, eles não mandaram o time titular pro jogo. Eles nem viajaram os titulares. A gente jogou contra os reservas desse time paraguaio. E pior do que isso, a gente vai além ainda. Aconteceram substituições e essas substituições foram os reservas dos reservas que entraram. E o Santos simplesmente, com aquela soberba talvez de que talvez pudesse vencer o jogo a qualquer momento, empatou. Então assim, né? Eu tenho que falar mais alguma coisa? Não precisa. Não precisa porque não tem mais o que falar. Entendeu? Não tem mais. O que aconteceu ontem, desculpa, foi um vexame. Foi um vexame, porque não dá. Eu vou falar rapidinho das substituições e, enfim, encerrar o vídeo, porque vou falar mais o quê? O Santos deu a pinta de que poderia vencer o jogo a qualquer momento e não foi o que aconteceu, né? O Santos conseguiu complicar um jogo que era fácil. E o Santos tem muito talento para isso, infelizmente. Bom, a gente entrou em campo ali, né, com o Brasão, a gente teve uma mudança na dupla de zaga, foi o Luan Pérez e o Frias, e nas laterais, o Igor Vinícius de um lado, o Escobar do outro, uma mudança total ali do primeiro jogo da Sul-Americana, onde a gente já entrou ali com o Gustavo Henrique numa lateral e o Gonzaga na outra lateral, né? Mas pensando no jogo passado contra o Atlético Mineiro, a mudança que a gente teve foi o Frias no lugar do Veríssimo. Aí a gente vai para o meio campo, onde a gente teve o Gustavo Henrique e o William Arão. Ali numa linha mais à frente, o Bom Tempo, o Neymar e o Moisés. E lá na frente, o Gabriel Barbosa. E aí a gente teve algumas saídas, obviamente, no segundo tempo, né? O Escobar, o Igor Vinícius, o Moisés e o Bom Tempo e o Gabriel Barbosa saindo para as entradas de Rafael Gonzaga, Benjamin Roleiser, Miguelito, Lautaro Dias e Tassiano, não necessariamente nessa ordem que eu falei, mas enfim, foram essas substituições que aconteceram e ainda assim a gente não conseguiu ver nada acontecer diferente no Santos. Assim, da bola entrar, porque assim, a gente até tentou fazer, como eu disse, a gente teve finalizações e tudo mais, só que, enfim, não foi o suficiente. Deixa eu só pegar as estatísticas que eu falei pra vocês, só pra confirmar mesmo. Olha, o Santos deu 10 chutes ao gol. Não, perdão. O Santos deu 10 chutes. Dos 10, 4 foram chutes a gol. O Deportivo Recoleta deu um chute ao gol. Deu um chute e esse chute foi a gol, que foi o lance do pênalti. Dá pra acreditar nisso? Não dá. Porque se não fosse o pênalti, eles nem teriam chutado pro gol. Nem teriam chutado pro gol. Então, assim, o Santos teria vencido o jogo, sabe? É claro que tem como você vencer um jogo sem chutar pro gol, se você considerar que foi gol contra, teve desvio e tudo mais. Só que assim, não aconteceu nada disso no jogo. Então, em tese, se não fosse o pênalti, o Santos teria vencido o jogo.
por 1-0. Tudo bem, mas teria vencido, né? Concorda? Ou talvez o jogo poderia ser até outro, né? Porque talvez eles iam sair um pouco mais no segundo tempo para tentar fazer o gol e aí o Santos ia ter aquele contra-ataque. Então, assim, poderia ser um jogo até com um percentual de gols maior pro Santos, né? Tendo a defesa mais aberta ali. Porque no segundo tempo, com esse 1-1, o resultado para eles estava maravilhoso já, né? Tanto é que eles tiraram ali jogadores ofensivos e colocaram jogadores defensivos no final da partida. Então, assim, 1-1 tava perfeito para eles. Enfim, gente, foi isso. A gente termina o aniversário do Santos estressado, frustrado com esse resultado, mas faz parte, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a frustração de torcer pro Santos e sobre a esperança de acreditar que as coisas um dia vão melhorar. Sabe? Tipo, ai, nós somos o time da virada. Pois é, um dia. Quando? Nós não sabemos. E é isso, torcer pro Santos é essa montanha russa, né? A gente termina um jogo falando, uou, vencemos e jogamos bem, fomos consistentes, poderíamos ter feito mais. E no jogo seguinte a gente empata com o time que tá com os reservas e depois no segundo tempo tem reserva dos reservas e que não finaliza pro gol. Então, assim, complicado. Tô ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam dessa partida vexatória do Santos em pleno aniversário. Ai, o Santos não merece isso. O Santos não merece isso. Um beijo pra vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.